Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização do quadro de notícias nacionais aqui na Saluano. Começamos com o título de Parlamento. O Primeiro-Ministro afirma que Cabo Verde está bem situado no que tange às ações climáticas. O Primeiro-Ministro Luís Correia Silva declarou hoje no Parlamento que, apesar de todas as vulnerabilidades, o país está bem situado e possui condições para responder às situações de adaptação climática que se apresentam, mas a oposição contesta. O chefe do governo fez estas declarações durante a segunda sessão do mês de dezembro, que inclui como um dos pontos de agenda o debate com o primeiro-ministro sobre o tema ação climática, contribuição de Cabo Verde, proposta pelos deputados da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID. Os resultados estão a ser plantados. Cabo Verde está bem situado, apesar de todas as vulnerabilidades, para podermos dar respostas às situações que se colocam de adaptação climática, quer na transição energética, quer na estratégia de água, porque é um dos fatores em que temos vulnerabilidades, quer relativamente à questão dos recursos marinhos e da biodiversidade, quer em relação à economia azul. Todas estas áreas que integram a nossa ação climática vincou. Mais informações nos dizem que, por outro lado, na sua intervenção inicial, reafirmou o objetivo do país em reduzir as emissões em 38% até 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050, com o foco na adaptação e no aumento da resiliência. E ainda com mais notícias desta, com o título de Presidente da República contra a abstenção na Organização das Nações Unidas sobre o conflito Israel-Palestina. O presidente de Cabo Verde pronunciou-se hoje contra a abstenção do país numa resolução das Nações Unidas sobre o conflito entre Israel e o Hamas, aprovada na terça-feira por 153 dos 193 países, como havia feito em outubro. José Maria Neves discordou do governo e referiu em comunicado que o sentido de voto de Cabo Verde jamais poderia ser o da abstenção, tendo em conta a magnitude do que está a acontecer no Médio Oriente, com uma escalada de violência que se tem traduzido num cenário de absoluta catástrofe humanitária, ceifando já mais de 18 mil vidas humanas, sendo 70% crianças. O chefe de Estado disse que, tal como acontecerá na votação da resolução que visava a abertura de um corredor humanitário em Gaza, também agora na votação por um cessar-fogo, o voto da abstenção por Cabo Verde não tem por si justificação suficiente, sublinhando que não se reconhece nas votações. José Maria Neves referiu que não encontra justificação, nem mesmo com a serena ponderação de todos os fatores, a começar pelos parâmetros constitucionais e a credibilidade externa de Cabo Verde. Avançamos ainda com mais notícias, desta com o título de Site das Finanças Públicas torna transparente e público o relatório e dados produzidos pela instituição. A afirmação é do presidente do Conselho de Finanças Públicas, Osvaldo Borges, que indicou hoje que o novo site torna mais transparente e público os relatórios, estudos e dados produzidos pela instituição, considerando um marco importante para a solidez da economia nacional. Durante a cerimónia de lançamento no Palácio do Governo, na cidade da Praia, Osvaldo Borges disse que os relatórios, pareceres e recomendações do Conselho são fundamentais para garantir a sustentabilidade das finanças públicas, especificando que este website responde à exigência legal, conforme explicou o Conselho, criado em 2019 no âmbito do enquadramento orçamental. Tem por missão fazer uma avaliação independente sobre as consistências das regras orçamentais e das finanças públicas, funcionando como um órgão independente e consultivo do Governo, do Parlamento, das empresas, academias e sociedade em geral.